Fala, turma! Lula ganhou as eleições, isso já é um fato, aconteceu, não adianta tentar impugnar, agora já foi. E onde eu vou investir com esse novo governo? O que eu vou fazer para me proteger desse novo governo? Aqui eu vim trazer os principais fatores do antigo governo do Lula versus esse novo governo que está sendo um pouco diferente, tá? Haddad como ministro da Fazenda, entre outras novidades. E o que fazer com esse novo governo agora em 2023? Meu nome é Igor Dantas, eu tenho mais de 10 anos de mercado financeiro, vim trazer aqui para vocês onde investir nesse momento. Pessoal, primeira coisa, os bancos lucraram muito bem no governo do Lula. Se você olhar essa notícia aqui, você vai ver que na época do Lula, os bancos lucraram 8 vezes mais do que na época do antigo governo lá atrás, que era o FHC. Isso, você pode ver um comparativo de 34 bi de lucro aproximado entre os maiores bancos na época do FHC, versus 279 bilhões de lucro na era Lula, com o mesmo período analisado. Outra coisa que é interessante ver, banco sempre ganha dinheiro. Por que eu falo que banco sempre ganha dinheiro? Se o juros está baixo, um banco ganha com muita corretagem, negócio sendo feito e por aí vai. Se o juros está alto, o principal lucro do banco bomba, que é o quê? Crédito. Dinheiro emprestado. A senhorinha que vai lá, pega 15 mil reais emprestado para comprar uma moto de presente para o filho, 20 mil reais, 30 mil reais, e em vez de ficar devendo 3% com a Selic que estava lá no governo Bolsonaro em 2020, na pandemia, começa a dever 14%, com a Selic que está 13,75 agora. Então, se o banco vai lá e te cobra Selic mais 3 ao ano, em vez de estar lucrando 3%, ele vai estar lucrando 17%, 18% ao ano em cima dessa operação de crédito. E você fazendo isso com uma moto da senhorinha, com uma construtora bilionária, com um empreendimento de esquina, um restaurante, uma loja, uma academia, isso no montante são bilhões e bilhões de carteira de crédito que vão lucrando 10% a mais, 10% a mais, 6% a mais. Quando você vê 10% em cima de 30 bi, são 3 bilhões a mais para o banco. Então, bancos podem andar bem sim no governo do Lula. Se você olhar hoje, Itaúsa está subindo 1,5%, Bradesco está subindo hoje novamente, mas isso não quer dizer que é uma verdade absoluta, isso não é uma recomendação de investimento. É só olhar um parâmetro que aconteceu no passado e pode se repetir no futuro. Talvez não repita, mas juros foi alto no governo do Lula e isso ajudou a margem de crédito dos bancos, os bancos lucraram bem. Outro ponto que eu acho muito importante, extremamente essencial com juros altos do jeito que está: renda fixa. Quais rendas fixas? CRI, CRA, Debenture, LCA, LCI, CDB, Tesouro, entre outros. Sempre olhando taxa, prazo e qualidade do emissor. Não adianta você pegar uma baita taxa, IPCA mais 12, e o emissor for um lixo, e não adianta você pegar uma baita empresa e a taxa for horrível. Você tem que ver um equilíbrio entre eles. Então tem muito CDB aí pagando bem, tem muito CRI pagando bem, tem muito CRA pagando bem, tem muita debenture pagando bem. E aí, dentro disso, o que eu tenho gostado, o que eu tenho olhado no mercado, o que eu tenho feito para mim, na verdade eu tenho feito para mim. Eu tenho gostado muito de pós-fixado, ou seja, se o juro sobe, você sobe junto, e IPCA+, IPCA é a nossa inflação, né? Índice de preço ao consumidor amplo. Se o IPCA sobe, você ganha IPCA mais uma taxa pré. Vou dar um exemplo, saiu recentemente a oferta do CRA da JBS, a IPCA mais 7% isento. CRA da Marfrig, IPCA mais 7% isento. Marfrig IPCA mais 7%, se o IPCA bater 8, igual a expectativa de alguns bater 9 mais 7, a gente está falando de 16% ao ano isento de imposto de renda, dando mais que o Tesouro, dando mais que muito CDB, e por ser isento de imposto de renda, você não fica pagando imposto à toa. Sem falar que CRI, CRA, Debenture e Tesouro tem juros semestrais. Ou seja, a cada 6 meses você recebe uns juros na sua conta. Eles depositam na sua conta uns juros que você não perde toda a liquidez do seu dinheiro. Vou dar um exemplo. Fez um CRA de 10 anos. Se esse CRA, Certificado Recebível do Agronegócio, isso é um CRA. Se esse CRA de 10 anos te paga juros semestral
todo semestre você vai antecipando a parte do que você só resgataria em 10 anos. Então você não perde total liquidez. Lembrando, pessoal, CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. Tesouro Direto, é títulos do Tesouro Nacional, ou seja, você compra uma dívida do Brasil. CDB, Certificado de Depósito Bancário, entre outros títulos de renda fixa. Debentures são dívidas de infraestrutura, ou seja, a Vale vai construir uma barragem, ela vai lá e emite uma debenture. Ela vai investir em infraestrutura, ela pega dinheiro emprestado via debenture. Beleza? Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, eu estou 100% à disposição de tirar as dúvidas de vocês. Não esqueçam, deixa seu like, manda aí um comentário se tem título de renda fixa, se não tem, se tem ações do banco, se acha que o governo vai performar bem ou não, economicamente falando, com Haddad no Ministério da Economia. O que você acha? Qual que é a sua opinião? Tchau, tchau!